Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que encerrou a preparação para pegar o Vasco nessa segunda-feira pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. E o Vitor Pereira, pelo menos pelo que ele esboçou na última atividade, terá time titular com surpresas novamente. Nós já apuramos a equipe que deve ir a campo contra o Vasco nessa segunda-feira e vamos abordar aqui para vocês esse assunto, falar sobre a preparação que foi finalizada em um domingo de zebras. Pois é, porque o Corinthians foi eliminado para o Ituano lá no Campeonato Paulista. E enquanto a gente grava esse vídeo, o Fluminense vai perdendo de 2-0 para o Volta Redonda, jogo que está aí aos 17 do segundo tempo. Isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes, quero dar uma dica especial para vocês. Vocês que estão procurando uma casa de apostas confiável, com as melhores odds, uma casa de aposta boa, eu vou dar boa para vocês então. É a KTO, é isso mesmo. Lá você vai encontrar as melhores ofertas, os melhores mercados. Quer apostar no Flamengo? Está confiante na vitória do Mengão sobre o Vasco nessa segunda-feira? Vai lá na KTO. Quer olhar outros campeonatos? Campeonato Paulista, Campeonato Gaúcho, Campeonato Internacional? Vai na KTO. Mas eu vou dar mais uma boa para vocês. Utilizando o código VENE, você terá direito a bônus. É isso mesmo. Não perca essa oportunidade maravilhosa que eu estou passando aqui para vocês. KTO, a melhor casa de apostas que você vai encontrar aí no mercado, as melhores odds, e utilizando o código VENE, você tem direito a um bônus. Tá vendo? Dica preciosa. Agora, vamos para as informações. Corinthians eliminado no Campeonato Paulista nos pênaltis ao perder para o Ituano. Ituano que estava brigando para não cair no Campeonato Paulista, eliminou o Corinthians. Por que eu estou falando disso? Porque muita gente que torce para o Corinthians, que acompanha o dia a dia do Corinthians, estava muito mais preocupada em falar do Vitor Pereira no Flamengo e acabou esquecendo dos problemas do Corinthians. É bom para eles perceberem que a culpa não era do Vitor Pereira o que estava acontecendo. Agora eles vão esquecer um pouco o Vitor Pereira, ou não também, né? Mas fica aí essa informação para vocês, porque eu sei que muita gente está rivalizando com o Corinthians. Corinthians ultimamente, os torcedores do Corinthians ultimamente têm torcido muito contra o Flamengo por conta do Vitor Pereira e vice-versa, tá? A torcida do Flamengo também ficou muito feliz com essa eliminação do Corinthians. É bom para eles perceberem que não adianta ficar falando do ex-treinador a todo momento. Tem que focar no trabalho deles, beleza? Por falar em focar no trabalho deles, vamos falar de Flamengo, porque o Vitor Pereira encerrou a preparação para pegar o Vasco nessa segunda-feira. Lembrando, como o Vasco terminou na segunda posição e o Flamengo na terceira da Taça Guanabara, o Vasco tem direito ao empate no agregado, no placar agregado dos dois jogos. O que isso quer dizer, Vene? Simples. Se o Flamengo ganhar de 2-1 no jogo de ida e o Vasco ganhar de 2-1 no jogo da volta, passa o Vasco. Ou pode acontecer ao contrário, 0-0 no jogo da ida, 1-1 no jogo da volta, passa o Vasco. O Vasco tem a vantagem do empate, beleza? Vamos lá, preparação encerrada. O Flamengo não terá os seguintes jogadores por conta aí de problemas físicos: Davi Luiz, Varela, Felipe Luiz, Eric Pulgar e Bruno Henrique. O Felipe Luiz voltou a treinar com o grupo hoje, tá? Ou seja, não vai ficar à disposição do técnico para pegar o Vasco. Davi Luiz está com problema no joelho. O Varela, embora o Flamengo não tenha divulgado, mas pelo que me falaram internamente, o Varela está com problema no pubis. Mesmo problema que o Arrascaeta teve recentemente. Confesso para vocês que eu não sei grau, se é mais grave ou mais leve que o problema que o Arrascaeta teve, mas é no mesmo local, problema no pubis que o Varela está tendo. Eric Pulgar, vocês sabem que ele teve problema aí no quinto metatarso recentemente, e Bruno Henrique está em trabalho de transição, recondicionamento físico, para poder ficar à disposição depois de um longo período se recuperando de uma cirurgia no joelho. A boa notícia, o Vitor Hugo volta a ficar à disposição, não joga desde janeiro, está de volta, está relacionado, e o Thiago Maia, depois de uma entorse no tornozelo esquerdo, também está de volta ao time do Flamengo. E por falar em Thiago Maia, pelo que o Vitor Pereira esboçou, o Thiago Maia será titular no jogo contra o Vasco.
E muita gente vai me perguntar aí, Vene, qual é o time titular? Vamos lá, sem mais delongas. Matheus Cunha, provável time titular, tá? Matheus Cunha, aí 3 zagueiros, Pablo, Fabrício Bruno e Rodrigo Caio. Meio de campo, Mateuzinho, Vidal, Thiago Maia e Ayrton Lucas. Obviamente, Mateuzinho e Ayrton Lucas vão fazer o papel de ala pelos lados, né? E a trinca ofensiva aí, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Pedro, portanto, também ficando à disposição e sendo titular. Muita gente me pergunta, Vene, por que o Matheus Cunha? Vamos lá. O Matheus Cunha, na visão do Vitor Pereira, ele trabalha melhor na função de líbero, mais adiantado. O próprio Vitor Pereira, em uma recente entrevista coletiva, disse que estava pedindo para o Santos isso, para ele trabalhar mais adiantado, para ajudar os jogadores da parte defensiva nesse sentido, ficando mais adiantado. E na visão do Vitor Pereira, o Matheus Cunha tem qualidades que fazem render melhor nesse tipo de trabalho que o goleiro Santos. É uma visão. Eu acho que o momento do Matheus Cunha é melhor do que o momento do Santos. Isso é inegável. O Santos vive uma péssima fase com a camisa do Flamengo. Então, critério do treinador, Matheus Cunha titular. Eu, nesse time aí, repetindo, Matheus Cunha, Pablo, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Mateuzinho, Vidal, Thiago Maia e Ayrton Lucas, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, eu manteria o Léo Pereira no lugar do Pablo, botaria o Fabrício Bruno de repente para jogar centralizado, o Rodrigo Caio pela direita e o Léo Pereira pela esquerda, enfim. Não tiraria o Léo Pereira desse time. Botaria o Everton Cebolinha, para mim é o melhor jogador do Flamengo nesse momento, tá? Tá jogando muita bola o Everton Cebolinha. Foi titular no último jogo contra o Fluminense, meteu o gol, tá com a confiança nas alturas, tem entrado bem nas partidas. Outro jogador que eu botaria de titular, Igor Jesus, acho que ele foi bem contra o Fluminense. No lugar de quem, Vene? No lugar do Thiago Maia, que ficou fora por conta de uma entorse. De repente o Thiago Maia entrando no segundo tempo seria uma melhor opção, mas aí é um achismo meu, uma opinião minha, tá, galera? Sou um mero jornalista. Estou apenas aqui conversando com vocês, interagindo com vocês. Não deixaria o Everton Ribeiro no banco, botaria no lugar do Arrascaeta e botaria o Arrascaeta no segundo tempo para fazer chover, digamos assim. Porque eu acho que o Arrascaeta está caindo muito de produção no segundo tempo. Então eu deixaria para o segundo tempo, porque teoricamente no segundo tempo é quando o jogo é decidido, né? Então essas são algumas alterações, são as minhas opiniões. E eu quero saber de vocês agora. Vocês gostaram do time titular esboçado pelo técnico Vitor Pereira? E outra, eu falo e vou repetir, o meu papel é informar. É informar. Se você reclama que eu estou falando de escalação um dia antes do jogo, você será a mesma pessoa que quando começar o Campeonato Brasileiro, para fazer o seu timinho lá no Fantasy Game, para você montar a sua equipe lá naquele Fantasy Game, que eu não vou falar o nome aqui, você fica me barulhando de perguntas sobre o time titular que vai a campo, porque você precisa saber quais jogadores vão a campo. Então pare de hipocrisia, você tem que entender o meu papel, eu sou jornalista, eu informo. E se eu não informar, uma outra pessoa vai informar. É do game, faz parte. Então, e o que importa? Informar com qualidade e sendo verdadeiro. Pelo menos é o que eu busco fazer, tá bom? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana a todos. Não deixem de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda, tá bom? Tamo junto. Fui!